Hoy vamos a estudiar el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es el texto que acabei de leer. Jesús mismo, en el Sermón del Monte, hizo este manifiesto del reino, que es la constitución, digamos así, para todo ciudadano del reino de Dios. Jesús no vino a abolir ni la más mínima parte de la ley de Dios. Al contrario, Jesús vino a cumplir la ley y a revelar su verdadero y profundo significado. Isso significa, hermanos, que o quinto mandamento não ha sido cancelado, mas bem Jesús lo elevou a um nível que exige uma justiça que brota del interior, uma transformação radical del coração, muito distinta a la obediencia superficial de los escribas y fariseos. Hoy, ao mirar el quinto mandamiento, desde sus raíces en el carácter de Dios hasta su aplicación en nuestras vidas diarias, siempre lo haremos buscando entenderlo a la luz de la enseñanza de Jesucristo. E para compreender realmente o que significa honrar, e nesse sentido tão profundo, necessitamos primeiro explorar as bases sólidas de por que Deus nos dá esse mandamento tão particular. Vamos a ler uma vez mais o versículo 12 de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El verso empieza con el mandamiento de honrar a nuestros padres. Pero me gustaría empezar considerando o primeiro ponto desse estudo, que tem que ver com o fundamento divino do quinto mandamento. E aqui, nesse ponto, a pergunta é: por que honrar? E antes de que podamos pôr em prática a honra, é crucial entender sua origem e o propósito divino. A honra, põe lá atenção aqui, não é uma invenção humana, é um reflejo direto do caráter de nosso Deus. E aqui, o primeiro ponto desse fundamento divino é que Deus é a fuente de toda autoridade e ordem. Nuestro Dios não é um Deus de caos, é um Deus de ordem. A lei moral que Ele nos ha dado e que se resume nos 10 mandamentos não são meramente regras arbitrárias, pero são, em verdade, uma expressão intrínseca de seu próprio caráter santo, justo e amoroso. Deus é o autor de todo lo que é bueno e ordenado no universo. Portanto, hermanos, quando honramos autoridades que Deus ha estabelecido, especialmente a nossos padres, estamos, em última instância,
honrando a própria soberania de Deus e seu caráter. Cada acto de respeito a uma autoridade legítima é um reconhecimento de sua autoridade suprema sobre todas as coisas. É um eco de la perfeição divina que se manifesta em la estrutura de la criação. A segunda razão por que honrar tem que ver com a família. A família é uma instituição primordial da criação. Pensemos em la família por um momento. A família não é uma moda cultural passageira, tampouco é uma invenção social tardia, ou como escutamos muito hoje, a família não é uma construção social. A instituição da família, com sua estrutura inerente de autoridade parental, é uma ideia de Deus, desde o princípio da criação. Deus estabelece incluso a família antes da caída do homem. E esta estrutura divina em la que os padres têm a responsabilidade de guiar, de cuidar, e os hijos de respeitar e obedecer, é uma bendição imensa que Deus nos ha dado. Hermanos, a família é a base e o fundamento da igreja e de toda a sociedade humana. A família é o lugar primário onde aprendemos os primeiros princípios de autoridade, de submissão, de amor, de disciplina e cuidado. Por ello, o quinto mandamento subraia a importância fundamental de preservar e respeitar este desenho divino que é vital para a saúde espiritual e também para a saúde social da humanidade. Pero a terceira razão por la qual com a qual contestamos a pergunta por que honrar, tem que ver com a lei. Uma guia de gratitude para a vida redimida. Aqui é vital recordar que nossa obediência a esse mandamento ou a qualquer outro mandamento não nos gana na salvação. Somos salvos unicamente por la graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Nós outros sabemos disso, hemos escutado essa afirmação de maneira recorrente aqui na igreja. Sin embargo, uma vez que hemos sido rescatados del pecado e transformados por el poder de Deus, a lei de Deus adquire um novo propósito para o creyente. Se convierte em nossa guia gozosa para viver uma vida que lhe agrade, uma vida santificada, uma expressão profunda de nossa gratitude por essa salvação imerecida. Honrar, por lo tanto, a nossos padres não é ou não deveria ser uma pesada carga legalista de ganhar favor de Deus, mas bem deveria ser uma resposta alegre e livre do coração por el amor imenso que hemos recebido de Deus em Cristo Jesus. E a quarta afirmação que necessitamos considerar para contestar a pergunta por que honrar, e aqui estamos vendo o fundamento divino do quinto mandamento, é a paternidade de Deus, o modelo supremo.
A autoridade e o amor que idealmente experimentamos com nossos padres terrenais são um eco, aunque sempre imperfeito e limitado, da inagotável paternidade divina de Deus. Mira, aqui esta ideia lo saquei de la dogmática de Bavinck. E a ideia aqui, creio que é de quando os padres de hecho cumprem com seu rol dentro desse desenho de la família, então deve refletir esta paternidade de Deus, aunque imperfeito e limitado, da paternidade divina, não? Através da forma em que aprendemos a honrar e a relacionar-nos com nossos padres aqui em la Terra, começamos a formar a ideia de como é nosso relacionamento com Deus. Quando aprendemos a honrar, a respeitar, a someter à autoridade de los padres, temos a ideia de como devemos também honrar, respeitar e someter-nos à paternidade de Deus, à autoridade suprema de Deus. Através de los evangelhos e especificamente de Sermão del Monte, de las enseñanzas de Jesus, nós vemos que Jesus nos ensinou a orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. E esta oração é uma invitação a uma intimidade e a uma confiança que tem suas raízes em parte em la experiência de honrar a nossos padres terrenais. E aqui eu estou seguindo todavia com a ideia que desenvolve Bavinck em sua teologia sistemática. Agora mira, se os padres executam, digamos, su rol de la maneira que Deus espera que os padres façam, guardando, guiando, protegendo, amando, ensinando a seus filhos, então uno tendría una imagen positiva, aunque siempre limitada, si comparamos el Padre terrenal con el Padre celestial. Pero por outro lado, quando el Padre biológico terrenal é malo, é violento, não demonstra amor, não dedica tempo à la família. Então, a ideia que uno tem com a ideia de Padre Celestial também é distorcionada. E, às vezes uno tem problema com esta ideia de Padre quando mira a seu Padre terrenal e vê que a ideia ou a experiência que tem de Padre é uma coisa muito negativa. Pero é um reflexo criado onde podemos ver e aprender acerca de Deus. Pastor, eso quiere decir entonces que mucho del rechazo que pueden tener algunos respecto a honrar a Dios o a obedecerle o a tener una imagen correcta de Dios se puede deber entonces al mal ejemplo pues que influye en eso. Sí, claro. Yo he escuchado, por ejemplo, de jóvenes que
Quando hablamos de Deus como Padre, sempre lo que he escuchado es que, mas pastor, esta imagen de Deus como Padre, eu tenho uma dificuldade de entender quando miro mi Padre terrenal, lo malo que foi com a família. Então, de hecho, o exemplo que temos, não só com relação a la maneira como os padres cumprem com seu rol, pero de maneira general, o testemunho negativo que temos nos aleja de Deus. Agora, depois, hola, buenos días. Buenos días, José, ¿vas a dar agua? Sí. Depois de mencionar essa base sólida do quinto mandamento, a pergunta natural que surge é: o que significa exatamente honrar nesse contexto tão profundo e abarcador? Então, agora vamos considerar o ponto 2. O que significa honrar? E no Sermão del Monte, Jesus nos desafia a ir muito mais allá de las experiências e de los actos externos. Ele não se conforma com a simples conformidade. Ele sempre mira ao coração. E no quinto mandamento, essa exigência de profundidade não é diferente. E aqui, e nesse segundo ponto, eu vou considerar quatro ideias para que podamos entender o que significa honrar. Primeiro, Jesus demanda uma justiça superior e um coração transformado. Vamos a ver Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, 20. ¿Qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesus confrontou e desafiou a justiça superficial e extrema de los líderes religiosos de seu tempo, los escribas e los fariseus. E acabamos de ver isto aqui quando leímos o verso 20. Estes líderes, se enfocavam em cumprir a letra da lei, observando rituais, regras, pero a menudo sem permitir que essa lei transformara seu coração. Sin embargo, Jesus, nosso Rei e Senhor, exige de seus seguidores uma justiça que excede a de los escribas e fariseus. Uma que nasce de uma transformação genuína e profunda de nosso interior. Para o quinto mandamento, isso significa, irmãos, que não é suficiente evitar a desobediência aberta ou palavras irrespetuosas. A verdadeira honra requer uma disposição interna, uma atitude de coração que seja sincera, reverente e llena de amor. Por isso que quando miramos os 10 mandamentos à luz das enseñanças de Jesus, vamos a ver que Jesus não só cumpriu, pero profundizou, porque mirou ao coração de ser humano.
O segundo ponto aqui, para compreender o que significa honrar, tem que ver com a honra em 3 dimensões vitais. Precisamos mirar 3 dimensões desse conceito de honrar. E o conceito é muito mais rico do que parece à primeira vista, abarcando 3 aspectos interconectados que devem manifestar-se em la vida do crente. Primeiro, reverência. E aqui, mais adelante, eu vou mencionar a confissão de fé e os catecismos também. E lo puse aqui em separado. Mira que diz Catecismo Maior de Westminster, em la pergunta 127. Qual é o honor de los inferiores que los inferiores devem a seus superiores? O honor que los inferiores devem a seus superiores é toda devida reverência en el coração, palavra e conduta, oração e acção de graças por ellos, imitar suas graças e virtudes, obediência espontânea a los legítimos mandatos e consejos, devida submissão a suas correções, fidelidade, defesa e mantenimento de suas pessoas e autoridade, segundo seus diferentes rangos e a natureza de seus puestos, suportando suas debilidades e cumprindo-las com amor para que sejam um honor para eles e seu governo. Ou seja, a reverência é o pilar fundamental de la honra. Isso vai muito mais allá do que respeito externo. É uma profunda estimação e apreço por el lugar que Deus ha dado a nossos padres e autoridades. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, sobre a ira. Eu vou ler para vocês. Oístes que foi dito a los antigos, não matarás, e qualquer que matare será culpable de juízo. Pero eu os digo que qualquer que se enoje contra seu irmão será culpable de juízo, e qualquer que diga necio a seu irmão será culpable ante el concílio, e qualquer que lhe diga fatuo quedará exposto ao inferno de fogo. Que está nos ensinando o Senhor Jesus quanto a la ira aqui e nestes versos? Jesus está ensinando que, aunque não se expresse, a ira se anida en el coração e já é tão pecaminosa como o assassinato. Com isto, Jesus não está equiparando legalmente ambos actos, do coração e a prática, sino que revela que ante os olhos de Deus, a raiz pecaminosa do ódio e do desprezo já transgrede o espírito de la lei, assim como a ira é a semilla do assassinato. E de maneira similar, irmãos, a desonra pode nascer en el desprecio interno, a ingratitude, o ressentimento ou a rebelião do espírito. Incluso se
todas essas coisas, todavia, não se manifestam em atos externos. Recordemos o exemplo que Jesus deu com a prática do Corban, onde alguns judeus usavam uma excusa religiosa para evitar apoiar economicamente a seus padres. Abram comigo Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 9 a 13. Marcos 7. Ana, você pode ler para nós outros, por favor? De 9 ao 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a ellas. O que está haciendo Jesus aqui? Condenando esta prática onde, para evitar apoiar economicamente a los padres, muitos usavam de uma excusa religiosa. Alguns judeus usavam de uma excusa religiosa para evitar apoiar e a cuidar de seus padres em suas necessidades. Então, Jesus condena essa prática, demonstrando que a verdadeira honra não busca pretextos nem resquícios legais para eludir de suas responsabilidades, sino que busca ativamente o bem e a provisão a los padres. Ou seja, a verdadeira honra não tem excusas nem esconde o coração. Agora, esse é... ¿Y qué era lo que hacían? Le daban una mesada al papá y ya. Não, Porque aquí dice, no entiendo, ¿verdad? Dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no Sí. le dejáis hacer más por su padre o su madre. O sea, que sí hacían algo, pero ¿qué le daban? Una mesada, una mensualidad y ya, no hacían más nada por ellos. talvez algo como isso, para não ter a responsabilidade constante e frequente. Pero Jesus está condenando justo isto, porque não é que vamos assumir. Le daban de que $100 mensual y ya no se preocupaban. Sí. tampoco. Lo que Jesus está haciendo ao condenar essa prática é fazer com que seus líderes mirem a seu coração. Sí, el asunto que yo veo aquí, pastor, y una vez creo que lo escuché en un estudio que alguien dio, que estas tradiciones a las que Jesús frecuentemente se refiere fueron costumbres que ellos adquirieron posiblemente en Babilonia, y posteriormente cuando regresaron a la tierra las arraigaron mucho más. Tanto así que la ley era prácticamente nada con las tradiciones que habían añadido. Sim. E mira que aí andaram muitas tradições humanas a lo largo de la história. Pero, mais adelante, vamos considerar um pouco mais acerca disso, do que nós podemos fazer para honrar nossos padres.
não só dar dinheiro. Às vezes podemos até dar, mas como está nosso coração quando damos a nossos padres alguma coisa para honrá-los em meio da necessidade que têm? Pastor, otra preguntita nada más. ¿Cómo se llama? Este sostenimiento que le daban en esa época, ¿no? Porque no podemos tampoco hacer paralelos con lo que hoy se practica. Lo que se daba en esa época era cuando el padre o la madre no podían valerse para nada, para sostenerse. Yo entiendo que él no lo invalida, o sea, no le dice como no lo hagan, sino como eso que usted dice, como no le dejas hacer más. O sea, es como si hubieran puesto como regla, como honra a tu padre solo dando el dinero, ya, no necesitas hacer más. Sí. No sé, puedo estar equivocada, es que no entiendo esa... Déjame... No puedes entender la tradición real, pues que ellos tenían era solo dar dinero y le decían a los seguidores de que ya no necesitan hacer más nada. Mire lo que yo quiero, pastor. No dice que no es que está mal, sí, sino que como que te estás limitando a eso. Mira, las tradiciones humanas que habían sido añadidas entre los judíos é o que mais Jesus condena a lo largo de los evangelhos. ¿Por quê? Porque eles não cumpriam a lei e tampouco eram capazes de cumprir as tradições que iam añadindo a sua prática de vida. Então, o que em cada momento Jesus está fazendo é mostrar a hipocrisia. Sabe o que tem que fazer, pero não lo hacen, dão excusas. Como nesse caso, por exemplo, digamos que os padres, en esos entonces, não tiveram como trabalhar e manter-se econômicamente. Então, honrar o padre seria los hijos sostener as necessidades econômicas de los padres hasta que pudiera, não sei, chegar a morrer ou hasta que melhore a situação. É como hoje em dia há padres que trabalharam, que têm seus ahorros e que não dependem economicamente de los hijos. Pero há padres que necessitam do apoio econômico. Pero honrar ao padre não significa solamente fazer coisas externas. Pero o que Jesus está dizendo é: mira tu coração, qual é a motivação? Le daban el dinero, pero lo maldecían a Sí. su padre. Sí, no lo respetavam en el interior. Pastor, y no necesariamente era como nosotros podemos entender, porque era dinero, una moneda o algo, sino o sea, la especie misma, o sea, la hortaliza, la carne, qué sé yo, o sea, la vestimenta, o sea, era eso, pues, a lo que se refería, porque ya la persona posiblemente no tenía la fuerza como para trabajar y conseguir esas cosas que necesitaba en su vida. Sí. E mira que dice el verso 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Verso 11 dice: pero vosotros decís: basta que diga um homem al padre ou a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, e não lhe deixais hacer mais por sua madre ou por su padre ou sua madre, invalidando a palavra de Deus com vossa tradição que habéis transmitido. E muitas coisas hacéis semelhantes a essas. Ou seja, sempre apresentavam uma excusa para não cumprir com o mandamento de honrar. E esse mandamento é mais amplo, Ana, do que
simplesmente a los padres, honrar a los padres biológicos, tem que ver com honrar a la autoridade estabelecida por Deus para el bem de los hijos. E também é mais amplo porque involucra autoridades eclesiásticas, governamentais. Mais adelante no estudo vamos a ver isso. Então, aqui eles estavam apresentando discurso. Basta que um homem diga a seu padre ou a sua madre, és corbã, todo aquele com que puder ajudar-te. Pronto, já não ajudo porque estou dedicando isto para Deus. Pero eu lhe dije que a honra tem 3 dimensões vitais. Vimos a reverência, agora a submissão. A submissão implica reconhecer a autoridade de Deus, que Deus ha puesto sobre nós e está disposto a seguir suas diretrizes legítimas. Para os filhos mais jovens, isso se traduz em uma obediência direta a lo que o padre disse. Não haga isso, ou então haga isso. Para os adultos significa escutar com respeito seus conselhos, valorar sua sabedoria. E quando se é apropriado, apoiar suas decisões. O Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 127, que leí, apresenta uma série de coisas que os que estão bajo a autoridade de los padres ou de qualquer autoridade estabelecida por Deus deveria ser. E esta é um listado completo e prático de lo que significa honrar de verdade. Agora, é vital recordar que essa submissão nunca é cega nem absoluta. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina com claridade que Deus é o único Senhor de la consciência. Se uma autoridade, por exemplo, padre, ou um pastor, um anciano na igreja, um governante qualquer, nos exige algo que vá em contra das Escrituras, nossa obediência a Deus deve prevalecer. E nossa consciência, la que nos guia a obedecer a Deus antes que a los hombres, não? Agora, este terceiro aspecto que eu vou mencionar quanto a honra tem que ver com o apoio. E aqui eu quero retomar esse texto de Marcos que leemos aqui sobre a provisão econômica para os padres. Mira, esse aspecto do apoio se refere ao cuidado concreto, prático e amoroso que brindamos a nossos padres, especialmente à medida que envelhecem e suas necessidades aumentam. Isso pode incluir apoio financeiro, pero a vezes uno não tem como estar de maneira regular apoiando economicamente a seus padres, pero pode dar-lhes um cuidado físico e emocional, ou simplesmente uma presença constante e afetuosa. E Jesus mesmo, ao denunciar a prática del corbán, essa ofrenda dedicada a Deus, como leemos em Marcos capítulo 7, reforçou a obrigação vital de los hijos sustentar e cuidar de seus padres em seus momentos de necessidade, mostrando que a fé deve traduzir-se em ações tangíveis de amor. Então, por exemplo,
Mis padres todavía estão vivos, los dos, padre e madre. Mi padre tiene 78 y mi madre tiene 80. E eles economicamente não dependem de los hijos, pero há momentos e circunstâncias especiais que a vezes é necessário como hijo aportar, porque o custo de la saúde em Brasil é muito alto e a vezes várias consultas, medicinas e tratamento que acabam pesando para mis padres. Então, mi hermano, mi hermana, eu poderíamos aportar e lo hacemos na medida de lo que podemos fazer. Pero mais que dar dinheiro para atender a uma necessidade econômica, mis hermanos que vivem cerca de mis padres estão sempre presentes. Minha irmã porque vive com mis padres na mesma casa. E minha irmã porque vai semanalmente à casa de mis padres para ter um tempo com eles, demonstrar seu amor, seu cuidado. Então, honrar a los padres inclui essa reverência, essa submissão e esse apoio, essa provisão prática e amorosa que como hijos deveríamos fazê-lo com amor, com sinceridade em nosso coração, independente das falhas e dos pecados de nossos padres. Nossos padres não são perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos. Não significa que reconhecer seus pecados e suas falhas estamos como que concordando com o que hace, pero estamos honrando al puesto, aunque discordemos muitas vezes das práticas e dos erros. E quando honramos a los padres, estamos honrando a instituição da família criada por Deus. Agora, avancemos um pouco mais em lo que significa honrar. Vimos que Jesus demanda essa justiça superior em um coração transformado. Vimos que a honra em 3 dimensões vitais, pero agora temos que considerar o caráter do reino. E aqui, as bem-aventuranças são postas como um fundamento para honrar. Um dos autores que he leído é Sinclair Ferguson, nos recuerda que o coração que verdadeiramente honra é um coração que ha sido transformado por el Espírito Santo. Um coração que ha começado a viver as bem-aventuranças, ou seja, os princípios do reino de Deus. Qualidades que Jesus descreve em ellas, como, por exemplo, ser pobre de espírito, o lamento por nossos pecados, a mansedumbre, todas estas e outras qualidades que vemos descrito em Mateus 5, são absolutamente fundamentais para honrar genuinamente a nossos padres. Ser manso, por exemplo, nos capacita a honrar a nossos padres quando não cumprem nossas expectativas, quando têm falhas humanas, quando nos resulta difícil entendê-los, mostrando-lhes paciência e gentileza, reflejando assim o caráter de Cristo. Então, quando pensamos em honrar, devemos considerar estes 3 pontos: a reverência,
No, la demanda por una justicia superior, las tres dimensiones vitales de la honra y esta que es el carácter del reino, como encontramos en las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Ahora pasemos al punto 3 para contestar la pregunta: ¿a quién honramos? El mandamiento no está restrito a honrar padre y madre. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 64, nos dice: ¿qué exige el quinto mandamiento? La respuesta es: el quinto mandamiento exige que se guarde la honra y cumplan los deberes que caben a cada uno en sus diversos puestos y relaciones, según como superiores, inferiores o iguales. Y la pregunta 66 dice: ¿cuál es la razón anexa al quinto mandamiento? La razón anexa al quinto mandamiento es la promesa de larga vida y prosperidad, tanto cuanto sirva para la gloria de Dios y el bien de ellos a todos los que lo guardan. Padre y madre en su sentido más extenso. Hermanos, el Catecismo Mayor de Westminster nos enseña que los términos padre y madre se refieren no solo a nuestros padres naturales, sino a todos los superiores. Mira lo que dice, yo no he leído la pregunta 124 del Catecismo Mayor. ¿A quién se refiere lo de padre y madre en el quinto mandamiento? Lo de padre y madre en el quinto mandamiento se refiere no solamente a nuestros padres naturales, sino a todos los superiores en edad y dones, y especialmente a aquellos que por ordenanza de Dios tienen autoridad sobre nosotros, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Entonces, este mandamento es más amplio do que solamente padre y madre. Y la comprensión ampliada de la autoridad del quinto mandamento abarca diversas categorias de liderazgo y guía, autoridades familiares. Isto inclui a los abuelos, tutores, tíos e seus respectivos roles de liderazgo dentro do matrimônio, o esposo ou a esposa que exerce a autoridade delegada por Deus para o bem do hogar. Autoridades eclesiásticas se refere a nossos pastores, ancianos, diáconos e todos aqueles que han sido designados para guiar-nos, ensinar-nos e cuidar-nos espiritualmente. Autoridades civiles, isso abarca os governantes, jueces, fuerzas de ordem e qualquer pessoa que Deus ha puesto em uma posição de liderazgo em la sociedade para manter a ordem e a justiça. Também superiores em idades ou dones, incluem a nossos maestros, mentores, pessoas maiores ou aqueles que possuem uma sabedoria particular, de quienes podemos aprender e receber guia. Honrar a essas diversas autoridades é, por lo tanto, reconhecer e respeitar a ordem que Deus mesmo ha estabelecido para o bom funcionamento de nossas vidas, nossas comunidades e a sociedade em geral. Agora mira, a autoridade familiar, a autoridade eclesiástica e a autoridade do Estado possuem esferas distintas
de autoridade. Cada uma com seu propósito específico e sua própria soberania delegada. Aunque suas funções são diferentes e não devem confundir-se, todas estas instituições, a família, a igreja e o Estado, devem ser honradas porque são instrumentos da providência de Deus para governar o mundo e guiar a seu povo. E quando despreciamos ou desonramos qualquer dessas esferas de autoridade, em realidade estamos desafiando a instituição divina, onde Deus ha instituído para nosso bem e funcionamento harmonioso da sociedade. Agora vimos que há reciprocidade em los deveres de los inferiores a los superiores e de los superiores a los inferiores. Então, os deveres recíprocos de los superiores é ponto que temos que considerar. E o Catecismo Maior de Westminster, em la pergunta 129, nos habla de isto. Que se exige de los superiores hacia sus inferiores? La respuesta es según el poder que reciben de Dios y la relación que mantienen con sus inferiores, se requiere de parte de los superiores amar, orar por y bendecir a sus inferiores, instruirlos, aconsejarlos y amonestarlos, aprobar, encomiar e premiar a quienes fazem o bem, desaprovar, repreender e castigar a quienes fazem o mal, protegê-los e proveê-los de todas as coisas necessárias para seu corpo e alma, e mediante comportamento sério, sábio, santo e exemplar, procurar a glória para Deus, ou não para eles mesmos, e desse modo preservar a autoridade que Deus ha puesto sobre eles. Então, os padres, os líderes religiosos, os governantes têm uma solene responsabilidade de amar, de cuidar, de instruir com sabedoria, de corrigir com graça e justiça, dar bom exemplo e, sobretudo, servir. Jesus mesmo nos deu o modelo supremo de liderazgo ao ensinar que mais grande entre nós deve ser nosso servidor. Mira que diz em Mateus capítulo 20. Mateus 20, versículos 25 hasta 28. Quem encontrou pode ler, por favor. Mateus 20, de 25 hasta 28. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ou seja, a autoridade bíblica nunca é para oprimir, para dominar ou buscar benefício personal, pero sim é para edificar, servir e bendecir aqueles a quienes se lidera.
Agora, hemos considerado a fundamentação bíblica, digamos assim, do quinto mandamento. Hemos considerado que é honrar, a quem honrar, pero esse é um mandamento com promessa. E aqui é onde eu quero apresentar-lhes o quarto ponto desse estudo, a promessa e o poder do Espírito Santo. Deus não nos dá mandamento para cargar-nos ou para hacer-nos a vida mais difícil. Deus nos dá seus mandamentos para bendecir-nos abundantemente. A lei de Deus serve para isso. A lei nos conduz a Cristo e quando nos convertimos, cumprimos a lei como uma expressão de gratitude, como algo gozoso para nosso bem. Então, a lei serve para bendecir-nos abundantemente. E em seu amor e misericórdia, Deus mesmo nos capacita para viver de acordo com a lei.